A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista Raimundo Alves e estou aqui em nome do Departamento Geral da Escola Bíblica Dominical do nosso campo AD-SETA Araguaína para a realização deste projeto de pré-aulas das lições das revistas de adulto da Escola Bíblica Dominical. E como você sabe, nós estamos iniciando um novo trimestre nesse ano de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne". O propósito do estudo desse trimestre é aprendermos sobre a divindade de Jesus, usando como base o Evangelho escrito por João. O objetivo dessa pré-aula é dar suporte, instrução, apoio a todos os professores e comentaristas sobre o conteúdo da lição. Então, prepare sua revista, prepare o seu material e vamos lá. E nesta pré-aula, estudaremos a lição de número 1, que tem como tema "E o Verbo se tornou em carne". A leitura bíblica dessa lição encontra-se em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. O principal objetivo dessa aula, dessa lição, é nós aprendermos sobre o processo de humanização de Jesus. Como nós sabemos, Jesus era Deus, antes dele nascer de Maria, antes dele vir ao mundo, Então, na lição de hoje, estudaremos sobre como que se deu esse processo. E para isso, o autor dividiu a lição de hoje em 3 tópicos, e cada tópico está dividido em 3 subtópicos. Estudando, abordando sobre eles, nós iremos entender como que se deu esse processo de Jesus, Deus, se tornar em carne, ou seja, de forma humana. Sendo assim, vamos começar pelo primeiro tópico. Neste primeiro tópico, nós iremos aprender sobre o Evangelho de João. A ideia aqui é conhecermos este escrito, conhecermos a data da escrita, quem é o autor e o seu propósito. Para a gente entender melhor, o autor dividiu em 3 partes, em 3 subtópicos. A primeira, ele aborda aí sobre a autoria e a data. Vamos dar uma olhada. O autor diz que o apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. Ele diz também que admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Aí ele fecha o raciocínio dizendo que João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, esse João que escreveu o Evangelho é o mesmo que é conhecido como o João, o apóstolo João do Apocalipse, João, o apóstolo do amor, é o mesmo João. A data aqui é em torno de 80 a 90 depois de Cristo, quando este Evangelho já foi escrito. Acredita-se que os outros 3 Evangelhos também já estaria escrito, E uma coisa que é bem perceptível, que o autor fala aqui, é que ele trata diretamente da divindade de Jesus. O Evangelho de João é bem diferente dos outros 3, que são conhecidos como Evangelhos sinóticos. Vamos para a segunda parte. O propósito do Evangelho. O autor coloca aí que o propósito é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e também, depois de crer, encontrar a vida em seu nome, em nome de Jesus. O autor cita também que na leitura bíblica em classe aí, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, é como se fosse ali uma apresentação do livro de João. Então, o propósito do livro, quando João escreveu, é levar as pessoas a conhecer Jesus, a crer em Jesus, tanto o Jesus humano como também o Jesus divino. Vamos para a terceira parte. A natureza de Jesus. Essa parte da natureza de Jesus ela é bastante abordada no livro de João e principalmente aqui na leitura bíblica, em classe. Vamos dar uma olhada aqui. O Evangelho de João mostra a dimensão divina de Jesus e também a sua natureza humana. O Evangelho realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor. Então, João se preocupou em mostrar que Jesus é Deus, que ele era Deus na criação, que ele é Deus na eternidade. Mas ele não deixou também de abordar a sua parte humana, como o autor mostrou aqui, que João relata principalmente a morte de Jesus. Se Jesus morreu fisicamente, ele era um ser humano.
mas como ele tinha poder sobrenatural, ele não deixou de ser Deus. Então, essa é a natureza do livro, a natureza do Evangelho sempre vai tratar sobre isso, mostrando um Jesus que é Deus, que é divino, mas se tornou em carne e habitou entre nós. Então, é isso que o autor aborda aqui, para a gente conhecer mais ou menos a estrutura do Evangelho de João, que é o que vai ser estudado durante todo esse trimestre. Vamos agora para o segundo tópico da lição. E aqui no tópico 2, nós iremos estudar sobre Jesus, o Verbo de Deus. A ideia já é a gente ir se familiarizando com essa expressão e entender o que ela significa. Para facilitar o entendimento, o autor dividiu esse tópico 2 também em 3 partes, em 3 subtópicos. Vamos ver a primeira, o que ele colocou, o que ele citou para facilitar o nosso aprendizado. A revelação que ultrapassa o passado. O autor cita que João, no capítulo 1 e versículo 1, se relaciona com Gênesis, capítulo 1 e também versículo 1. Ao usar essa expressão no início ou no princípio, João mostra que Jesus era o Verbo divino no início da criação. O Verbo era Jesus e possui existência infinita. O autor coloca aí também que o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e ele é Deus. Então, no início do Evangelho, João já faz aí um paralelo. Seu primeiro texto, sua primeira citação, já se relaciona com Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. O autor coloca aí que a intenção de João já era mostrar que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Estava com Deus no início da criação. Ele não surgiu simplesmente do nascimento de Maria, não, ele já existia lá. O autor coloca aí também que Jesus é esse verbo, né? É essa palavra. Nós iremos conhecer ainda o significado dela, né? Mas Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Ele estava com Deus no princípio, tudo que foi criado por ele, porque ele também é Deus. Vamos para a segunda parte. A natureza fundamental do verbo. O autor cita aí que em Apocalipse, João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Diz o Senhor que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. João mostra Jesus aí como o Logo de Deus, né? A palavra encarnada que habita entre os homens. Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, para falar sobre a natureza do verbo, o autor usa aí uma expressão de João lá do Apocalipse, né? Aonde mostra João citando Jesus como o alfa, o ômega, né? O princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Então, essa é a natureza do verbo, que é Jesus. Ele é Deus igual ao Pai, ele é o Todo-Poderoso. Ele é a palavra de Deus, né? Essa palavra encarnada que se tornou homem e habitou entre todos nós. Então aqui o autor continua complementando o tópico principal, que é aprender sobre Jesus, o Verbo de Deus. Vamos para a terceira parte. No princípio era o verbo. No grego, verbo é logos e significa palavra. Esse termo relaciona-se com as maneiras pela qual Deus se manifesta ao ser humano. Esse conceito de logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação de Deus. Então, essa palavra verbo, que está escrita aí na nossa Bíblia, em português, no grego, que é a língua original da escrita aí do Novo Testamento, né? No grego ela é logos, que quer dizer palavra. E o autor diz aí que é uma das maneiras pela qual Deus se manifesta ao ser humano. E como que Deus se manifestou ao ser humano, né? Através de Jesus. Por isso que o autor conclui aí dizendo que este logos se resume em Jesus, né? Mostra Jesus, porque Jesus é a expressão fiel de Deus, né? Da imagem de Deus diante dos homens. É Deus se manifestando diante dos homens. É o nosso Emanuel, né? É Deus conosco.
Assim, o autor fecha aí o raciocínio do segundo tópico, onde aprendemos sobre Jesus sendo o Verbo de Deus. Vamos agora para o terceiro tópico. Aqui no tópico 3, nós iremos estudar sobre a encarnação do Verbo. E é importante observarmos essa palavra, que não é reencarnação, tá? É a encarnação do Verbo, onde iremos estudar sobre o processo de Jesus sendo Deus, se tornando ser humano. Para a gente entender melhor, o autor dividiu esse tópico também em 3 partes, em 3 subtópicos. Vamos conhecer então a primeira parte. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. O autor diz aí que João identifica Jesus como Criador de todas as coisas através do poder da palavra do Pai. O autor fala isso aí baseado justamente nesse paralelo que João fez, né? Do capítulo 1 e versículo 1 com Gênesis também, capítulo 1 e versículo 1. Então o autor mostra aí que Jesus estava lá, né, fazendo acontecer de acordo com a palavra do Pai. Ele é o Verbo, ele é essa palavra, ele é Deus como o Pai estava lá na criação. João faz uma distinção entre luz e trevas. E o autor fala aí que as trevas simbolizam a obscuridade espiritual. O autor cita também que a luz é Cristo, né, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. É por isso que a gente vê escrito na Bíblia que aquele que não está em Cristo está em trevas, né? A obscuridade espiritual é o ambiente espiritual em que o mundo sem Deus vive em trevas. Mas Jesus é a luz de Deus que brilhou, né? É essa luz. O autor fala aí que foi rejeitada pelos homens, né? Mas aqueles que rejeitaram vivem em luz, vivem em Cristo Jesus. Vamos agora para a segunda parte. O privilégio de nos tornarmos filho de Deus. Enquanto Israel rejeitou a salvação, Deus a ofereceu a todas as pessoas. E é importante essa citação do autor aqui, porque tem alguns segmentos doutrinários aí que diz que Deus selecionou uns para perdição, outros para salvação, que Jesus não morreu para todos. Mas isso não é verdadeiro, tá? A verdade é que Deus ofereceu Jesus para a salvação de todas as pessoas, inclusive de Israel, só que Israel rejeitou. A luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o autor fala aí que é um grande privilégio, né? Porque nós somos considerados gentios, um povo sem Deus, sem expectativa, sem esperança. Mas como o próprio João diz, né, no capítulo 3, no versículo 16, Deus amou o mundo, né, toda a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Vamos ver aí a terceira parte. A manifestação e a habitação do Verbo. O Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. Então essa expressão, e o Verbo se fez carne, é como se fosse, e o Verbo virou gente, né? E o Verbo virou ser humano, porque Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, Deus sempre existiu na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Filho desceu, se tornou ser humano, se tornou gente como a gente e habitou entre nós, né? E habitou entre nós, indica que o Verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Então, essa expressão que diz que o Verbo habitou entre nós, não foi simplesmente veio aqui e voltou. O autor destaca aí que é como se tivesse feito uma tenda, né? Feito um tabernáculo entre nós, construído um tabernáculo, construído uma casa e morado realmente entre nós. Deus é Espírito, mas Jesus foi essa representação de Deus aqui, enquanto Ele esteve aqui entre nós, né? Enquanto Ele esteve aqui na Terra. Nós sabemos que o seu ministério durou aí em torno de 3 anos e meio, né? E todo esse processo dele sendo divino, sendo Deus lá no céu,
né, passando pelo corpo de Maria, pelo ventre de Maria, nasceu, se tornou um ser humano, né, teve aí a sua dupla natureza, natureza divina e natureza humana. Isso se chama-se encarnação do Verbo, né? O Verbo que era Espírito se tornou carne e habitou entre nós. Assim, o autor fecha aí, né, o raciocínio, o pensamento do nosso tópico 3 da lição de hoje. Vamos então concluir a nossa pré-aula de hoje, e a nossa conclusão será baseada na mesma conclusão que o autor colocou aí na lição. Vamos dar uma olhada. Ele diz aí: tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João e mostrar sua relevância e seu objetivo na vida da igreja, né? Ou seja, a igreja ela existe porque ela é firmada numa rocha, e essa rocha é Jesus, e Jesus é o Verbo, e o Verbo é Deus. Então, compreender esse processo tem muito a ver com a vida da igreja, com a existência da igreja. João traz uma obra única do Novo Testamento, revelação de Deus e a sua intervenção na história. Então, o escrito de João, o evangelho que João escreveu, apresenta para nós uma obra única, né? Por mais que seja um evangelho, mas ele é diferenciado dos outros três, que são conhecidos como sinóticos, que quer dizer parecidos, né? Então, o Evangelho de João ele traz essa mensagem, reforçando principalmente a divindade de Jesus, a encarnação do Verbo, trazendo Deus para o meio dos homens. Nós entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crêem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Graças a Deus, né? Somos filhos de Deus. Através de quê? Através de Jesus. Ele era Deus, ele é Deus, ele já existia sendo Deus, mas ele encarnou, se tornou homem e se tornou o nosso Salvador. E todos nós que cremos neles temos esse direito, não é? De ser chamado Filho de Deus. Vamos então fechar aqui o raciocínio aqui da nossa pré-aula de hoje, né? Quando você concluir este estudo, esse comentário diante da igreja, os irmãos que participaram dessa aula, eles têm que sair aprendendo, né? O que significa essa expressão, o verbo, o que quer dizer o verbo se fez carne, né? Ou a expressão encarnação do verbo, tem que saber aprender nisso aí, e principalmente, né? Como que isso se relaciona com a igreja. Tá? Afinal de contas, estamos salvos em Cristo Jesus. Cristo é esse verbo, é o verbo de Deus encarnado. Ou seja, ele era Deus, ele é Deus, ele já existia com o Pai na eternidade. Sempre existiu na eternidade. Em um período da história, se encarnou e tornou o nosso Salvador. E por isso somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te conceda uma ótima aula, um ótimo comentário e até a próxima lição, se Deus nos permitir.